Ainda são poucos os estudos sistemáticos sobre as obras dos compositores da música erudita naturais ou radicados no Espírito Santo. Uma das poucas exceções é a biografia do violinista Alceu Camargo. No tocante às mulheres, nota-se que nos últimos anos, em âmbito nacional, passou a existir uma busca por maior representatividade para compositoras brasileiras, visto que há uma crescente onda de pesquisas sendo realizadas sobre o tema. Nesse sentido, desejando pesquisar a música espírito-santense, observamos a necessidade de resgatar a produção dessas compositoras locais para compreender melhor a história da música capixaba e as figuras que nela se estabeleceram. Partindo dessa vontade, foi possível encontrar fontes documentais e partituras que demonstram a presença e a relevância de duas compositoras em especial, Lícia de Bias Bidar e Terezinha Dora Abreu de Carvalho. Porém, verificamos que muitas obras para piano solo de ambas compositoras não foram publicadas, podendo ser encontradas apenas em manuscritos. Para evitar que tais obras fiquem esquecidas no tempo e a fim de preservar a cultura musical espírito-santense, bem como difundi-la, entendemos a importância de que nós, pesquisadores, pudéssemos realizar uma investigação mais aprofundada sobre essas obras. Em um primeiro momento, buscamos contextualizar a obra das compositoras em suas histórias pessoais, por meio da consulta aos documentos do Arquivo Público do Espírito Santo, da Biblioteca Pública Estadual, da Hemeroteca Digital, junto às entrevistas com familiares, intérpretes, colegas, dentre outros. Compilamos dados biográficos a fim de reconstruir as trajetórias dessas compositoras, nos direcionando à maneira como se tornaram musicistas e se inseriram no campo da música erudita. O objetivo final desse projeto consiste no estudo de algumas peças para piano solo das compositoras em questão, a fim de realizar o trabalho de editoração e posterior performance. Após a apresentação de cada uma das compositoras, serão exibidas, a título de exemplificação, gravações de suas respectivas obras, A Noite, de Lícia de Bias Bidar, e Velha Canção, de Terezinha Dora Abreu de Carvalho. Lícia de Bias Bidar nasceu na cidade de Alegre, no interior do estado do Espírito Santo, no dia 18 de fevereiro de 1910. Ainda na adolescência, já demonstrava sua preferência pela música erudita. Nesta época, estudava piano com a professora Neuza França e harmonia e composição com o maestro Giovanni Gianetti, no Rio de Janeiro. Com pouco tempo de estudo com Gianetti, Lícia começou a escrever suas primeiras peças sinfônicas. A partir disso, em 1930, Lícia marcou sua estreia como compositora, tendo um de seus prelúdios sinfônicos regidos pelo maestro Francisco Braga em um concerto no Teatro Lírico do Rio de Janeiro. Em decorrência da boa repercussão de suas composições, Lícia passou a ficar muito conhecida no meio artístico da música erudita brasileira no início do século XX. Os jornais da época publicavam sobre a compositora, sempre criando grandes expectativas para a estreia de suas obras. Dentre elas, Canaã, que foi executada no concerto de seu professor maestro Gianetti no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Esta obra para orquestra teve como inspiração o Vale do Canaã, que fica situado entre os municípios de Santa Teresa e Colatina, no Espírito Santo. Já foi considerado um dos mais formidáveis pontos geográficos do Brasil e também inspiração no início do século XX para o romance de Graça Aranha. Em setembro de 1934, Lícia realizou um concerto, transmitido pela Rádio Rio, sob sua total direção e regência. No programa, incluiu 2 novos trabalhos seus, o poema sinfônico Anchieta e um pequeno esboço para orquestra intitulado Ângelos. A partir de 1935, Lícia desapareceu dos concertos e passou a dedicar o seu tempo à sua família. Mas apesar disso, sua produção musical não se interrompeu.
ela continuou a compor constantemente no grande salão de sua casa, mas acabou permanecendo a maior parte de sua vida em ambiente doméstico, tendo se deparado com limitações para retornar a atuar no meio musical posteriormente. Sua última aparição ocorreu em 31 de maio de 1985, no jornal A Gazeta, devido à sua participação no terceiro Festival de Música Erudita Capixaba, que aconteceu no Teatro Carlos Gomes. Lícia foi um dos 6 compositores capixabas inscritos a participar do festival, dos quais todos, como afirmou o jornal, eram praticamente desconhecidos pelo próprio público do Espírito Santo. Em 1977, o Ministério das Relações Exteriores catalogou integralmente suas obras, que eram em sua maioria manuscritas. E em 1989, Lícia doou a maior parte de suas composições para a biblioteca da Escola de Comunicação e Artes da USP. Nascida em 28 de dezembro de 1936, a compositora capixaba Terezinha Dora Abreu de Carvalho realizou seus estudos na Escola Nacional de Música, atual Universidade Federal do Rio de Janeiro, focando-se na área de harmonia e morfologia, na qual também se especializou pelo Conservatório Brasileiro de Música. Mais tarde, Terezinha Dora veio a lecionar na Escola Estadual de Música do Espírito Santo, atual Faculdade de Música do Espírito Santo. A partir de 1976, atuou na Universidade Federal do Espírito Santo, como coordenadora de assuntos musicais, na subreitoria comunitária e, mais tarde, como professora no Centro de Artes da Universidade. Nesta ocasião, formulou um programa de música que buscava estimular a pesquisa e visava a preservação da música folclórica enquanto patrimônio cultural capixaba. A partir da criação deste programa, foi possível a elaboração de diversos projetos culturais importantes, a citar a Bandinha Rítmica Infantil, os conjuntos instrumentais, o Conjunto Regional Universitário, o Grupo dos Chorões e o Coral da Universidade Federal do Espírito Santo. Ainda na UFES, colaborou com diversos projetos de extensão,
com destaque para a atuação e coordenação das oficinas de musicoterapia pelo projeto Cada Doido com Sua Mania, em atividade conjunta com profissionais de saúde no antigo Hospital Psiquiátrico Adalto Botelho. Em 1977, Teresia elaborou e executou o projeto do Salão do Compositor Capixaba, em convênio com a Universidade Federal do Espírito Santo, com o MEC, com a Funarte e o Instituto Nacional de Música, evento que veio a repetir-se por algumas edições. Por meio desse evento, oportunizava a divulgação de obras originais de artistas locais de música erudita e popular, a fim de fomentar e valorizar atividades de criação musical por artistas naturais do Espírito Santo. Como entusiasta da música espírito-santense, Terezinha Dora sempre ratificou a importância de valorizar a produção capixaba. Participou das 3 primeiras edições do antigo Festival de Música Erudita do Espírito Santo, em 1982, 1983 e 1985. Oportunidades em que teve muitas de suas composições tocadas por vários instrumentistas. Em 1993, participou do primeiro Festival Internacional de Compositoras, realizado na Universidade Federal do Rio de Janeiro, em que seus trabalhos foram selecionados por uma comissão constituída por importantes artistas, dentre eles Guerra Peixe, Ricardo Takuchian e Marisa Rezende. Neste evento, atuou duplamente, como conferencista, apresentando seu trabalho desenvolvido nas oficinas de música no Hospital Psiquiátrico Adalto Botelho, e também como intérprete, tendo executado sua composição Variação em torno de uma toada de congo de máscaras do Espírito Santo. Como compositora e arranjadora, é autora de obra para canto e instrumentos diversos. Compôs também peças para piano solo, sendo essas o objeto desse trabalho. Dentre as partituras manuscritas que já se dispõem nesse momento inicial, encontram-se Canção para Dores, Sonata em Sol Maior, Variações sobre um tema de Virgínia Salgado Fiuza, Chorinho e Velha Canção.